Pessoal, falamos da classe média, vamos falar um pouquinho da classe mais pobre então. O presidente Lula afirmou nessa terça-feira que o Brasil não pode ser um país eternamente pobre, que vive do pagamento do Bolsa Família. Lula deu a declaração durante visita à fábrica da montadora Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. E aqui só um parêntese, ele foi lá pro lançamento do novo Kicks, que é um carro da Nissan. Que carro maravilhoso. Depois vocês procurem aí no portal da Itatiaia, eu achei um carro maravilhoso. Mas bom, não é esse o assunto não. No discurso, o presidente voltou a defender investimentos em educação, em especial para que pessoas de baixa renda consigam estudar, o que viabiliza melhores salários e permite sobreviver sem depender de programas sociais. Esse discurso aqui, Eduardo, cai no ouvido de todo mundo de forma muito boa, gostosa, todo mundo ouve bem, porque é o que a gente quer ouvir, né? Ou seja, as pessoas saindo desse programa para andarem com as próprias pernas. Mas será que na prática funciona? Eu tô tomando um antibiótico para segurar uma gripe aí, e aquilo, mesmo que você tome um Nexo, o estômago reclama. Então eu acordei às 3 da manhã, não dormi mais, e fico ali, escuto rádio, volta. Ô Júnior, eu fiquei de 3 da manhã até às 6 hoje pensando nessa fala do presidente, porque eu falei, Júnior, botar isso daqui que eu vou falar, sem ser desrespeitoso com o presidente. Você já sabia que eu ia colocar na pauta? Eu tinha certeza. É o seguinte, Júnior, nós sabemos que a vida imita a arte e vice-versa. E quando a arte é feita por gênio, então, quer dizer, quem tem mais de 50 nunca mais vai esquecer o clássico de Dias Gomes, o Bem Amado. E quem conhece o clássico, o prefeito Odorico Paraguaçu, do Paulo Gracino, e os prefeitos, de uma forma geral, sobretudo das cidades pequenas, vê em cada prefeito da vida real 80% do Odorico Paraguaçu. 80%. Aí vem um outro gênio chamado Chico Anísio e cria um programa Escolinha, e lá vai o Rogério Dolabella, que durante anos nos encanta com o Rolando Lero. Eu acabei de elogiar o presidente, a instituição do presidente da República, por um programa que eu acho que é legal. E agora eu vou pedir licença a ele, porque ele tem que respeitar, para me dirigir ao Lulinha, Paz e Amor, o metalúrgico. Aquele que chegou à presidência em 2003 dizendo que não estudara, porque não podia, não pudera até então. Mas depois virou presidente de 8 anos, saiu da presidência, ficou um tempão à toa e não estudou. Pelo menos que eu saiba, ele não tirou um diploma de curso universitário para ajudar as pessoas. Ô Júnior, eu não posso comentar isso sem chamar o Lula, não o presidente, o Lulinha, de Rolando Lero. O Rolando Lero, você fala assim, quem matou Jesus Cristo? Quem crucificou Jesus Cristo? Você falou assim, Amado mestre. Amado mestre. Amado mestre. Pegava o lenço, botava na boca. Tem certeza. Não me diga que mataram aquele espírito de luz, aquele que veio ao mundo para nos salvar. 10 minutos depois falou assim, me diga, mestre, quem matou Jesus Cristo? Ô Lula, tem 20 anos, desde 2003, quando você pegou um projeto da mineira Regina Nabuco, que fora secretária de abastecimento do Patrus, uma mente brilhante, e criou esse Fome Zero, que o fez ficar famoso no mundo, ser chamado de o cara por Barack Obama, que nós estamos te dizendo isso. Tem que dar comida para quem tem fome, mas tem que ter porta de saída. Então, presidente Lula, como é que é a frase que ele falou? Deixa eu pegar aqui. Vai, repara a frase. Vamos lá. O Brasil não pode ser um país eternamente pobre, que vive do pagamento de Bolsa Família. De novo, com o respeito que o presidente me merece. Mas eu tenho que responder como o professor Raimundo. Ô cara pálido, é isso que eu tô te perguntando. O William Travassos é o fabuloso gerador de Lero Lero? Não, gente, ele tá em campanha, né? O PT está em campanha, isso é claro. A gente chegou a falar aqui sobre a mudança na estratégia, né, do governo na parte de comunicação. Eles estão com uma enxurrada de verba pública, as empresas públicas, ministro falando em um horário nobre, e é tudo para poder focar justamente em melhorar a imagem do presidente. Então ele vai falar isso sim, olha, precisamos realmente melhorar, o país tem que crescer e tal, sim. E o senhor está fazendo, como o Eduardo falou, o trabalho de casa. O senhor realmente acredita no que o senhor está fazendo, que a sua pasta da economia está propondo como solução para a gente sair dessa inflação alta, do preço absurdo dos alimentos, né? Então, assim, da mesma forma que você elogia um projeto muito bem sucedido, eu enxergo aqui na fala do Lula uma fala programada e muito voltada para a campanha política, gente. E o governo, observe, você que está acompanhando a Itatiaia, observe quando você estiver assistindo televisão na sua casa, o tempo inteiro você está sendo bombardeado com informações do governo, informações positivas dizendo que está tudo bem. Ô Marcelo da Fonseca, e aí?
Ô, Júnior, o Bolsa Família é um daqueles casos curiosos que a gente tem na política brasileira, que você tem comentários totalmente contraditórios dos mesmos personagens, né? A gente tinha, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que criticava muito o Bolsa Família, e quando virou presidente, principalmente chegando perto da eleição, mudou o nome para Auxílio Brasil e turbinou o programa, né? Antes a média era 200 e poucos reais, o Bolsonaro jogou para 600 reais e, né, deu o nome de Auxílio Brasil, que é o mesmo Bolsa Família. O Lula, dependendo da época, ele tem uma posição diferente em relação ao Bolsa Família, né? Ele defende muito, é o programa que virou a bandeira do governo petista, mas às vezes ele, né, ele aponta o óbvio, né, que é importante a pessoa entrar e ter condição de sair. Só que eu fico preocupado porque quando chega no período eleitoral, muitas vezes isso fica só no discurso. Porque provavelmente no ano que vem, se o presidente estiver com a popularidade baixa, será que ele vai perder a oportunidade de turbinar um pouco mais o Bolsa Família? De ampliar as pessoas que podem ter acesso ao Bolsa Família, pensando no voto, né? Usando o Bolsa Família como forma de receber voto? Então eu acho que as lideranças políticas do Brasil usam o Bolsa Família conforme é o interesse da hora, né? Do momento. E aí isso é muito ruim pro programa, né? Porque aí ele acaba sendo... tem a porta de entrada e a porta de saída, que é o ideal, que é exatamente o que o Lula falou, acaba sendo só discurso. E já passaram-se 20 anos e a gente tá nessa mesma toada. Ô Rita, e esse óbvio lulante aí? Olha, Júnior, eu quero fazer uma linha do tempo. Onde que a gente começa a quebrar? Em 2012, no governo Dilma, pela primeira vez, mais de 50% do orçamento do país foi destinado a auxílios. Então, isso veio só crescendo. E, ao crescer isso, a gente cresce também a necessidade de caixa do governo para honrar esses programas. E crescemos a nossa dívida. Nessa fala do Lula de ontem, ele falou outras coisas e teve o consentimento do seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele disse que as pessoas têm que ter crédito, que esse governo, que nunca na história desse país se deu tanto crédito. E é disso que eu estou falando, eu volto no nosso primeiro debate. E ele falava que isso é dinheiro bom, que dinheiro bom é a pessoa acordar todo dia de manhã e ter dinheiro para comprar as coisinhas. Não, presidente, dinheiro bom é dinheiro barato. Dinheiro bom é aquele que não deixa 75% das famílias endividadas, 50% das famílias inadimplentes. Então é disso que eu estou falando. Tem que ter crédito habitacional, sim. Tem que ter financiamento, sim. Mas um financiamento num Estado que preze a responsabilidade fiscal, que preze um Banco Central trabalhando para conter a inflação e não faça a política contrária, anticíclica. O Banco Central está tentando desacelerar a economia para um nível aí onde o Brasil tem condições instaladas de atender o consumo. E o presidente quer turbinar em campanha uma economia que pode sentir uma inflação que já está projetada a 5,6% para o final desse ano. E com a concordância do ministro da Fazenda. Então é sobre isso que eu estou falando. Não existe vontade política de consertar o Brasil. Existe vontade política de permanecer no poder. É disso que eu falo aqui. Duas coisinhas mais juntas. Primeiro, eu preciso fazer uma retificação, porque o Geraldo Magelo Ceguinho está me lembrando que o ator que personificou Rolando Lero foi Rogério Cardoso. Rogério Dorabella é outro homem bom de teatro, pai inclusive de uma grande atriz, Débora Ferrabella. E outra coisa que eu preciso falar, o governo federal, um pessoal da equipe econômica anunciou ontem, por causa da LDO, né, Marcelo? Eles ontem fizeram uma explanação de futuro econômico do país e deixaram claro, vários deles, os três falaram, que o presidente que assumir em 2027 vai enfrentar sérias dificuldades para fazer qualquer coisa. E isso está escrito. Aí eu fiquei pensando, falei assim, bom, isso nós todos já sabíamos. Eles tinham que anunciar o que farão de cortes no ano que vem. Porque, gente, eu não sou economista, eu não sou especialista em contas públicas, mas o governo impõe sigilo sobre os voos de aviões da FAB para autoridades. Leva 200, 400 pessoas num voo para o Japão. Estou contando duas bobaginhas. O governo não fala em economizar, Júnior. Ô, Edu, deixa eu te perguntar. Ele não fala em economizar, Júnior. Ô, Edu, você que tem mais experiência que eu, então vou te perguntar. Vou responder. Você já viu algum governante economizar em ano eleitoral? Algum presidente do Brasil alguma vez já cortou? Claro que o Lula vai abrir o cofre. E aí o Lula vai abrir o cofre, vai gastar muito. E qual que é a intenção? Joga para 2027. 2027 é de Se eu ganhar, eu resolvo lá, dou meu jeito. Se eu perder, quem assumir resolve. O governante brasileiro pensa assim, né? Infelizmente. E o pior é que a gente ainda continua votando nessas pessoas, né?
É isso? É isso aí. É Eu isso tô vendo aí. um negócio aí, Tribunal de Contas, né? Respeitosamente, eles estão no dever deles, né? Mas o presidente Durval, indicado pelo Pimentel, resolveu acatar uma reclamação dos servidores públicos para reabrir a Maria Bélia Lins. Sim. Aí nomeou quem de relator? O opositor ferrenho dos Visos, o Agostinho Patuso. Eu tô mirando os dois lá, falei assim. Do Ziza não, do Zema, né? Do Zema. Aí eu falei Você assim. dormiu pouco, Eduardo, a gente entende. Eu falei, será que eu vou ter que elogiar o Tribunal de Contas que pela primeira vez a coisa vai funcionar? Eles vão tomar uma atitude. Aí bateu no Tribunal de Justiça, o desembargador falou assim, pode continuar fechado, faz o que o governo quer. Não sou eu que estou falando, não, gente. Foi Ciro. Um ex-conselheiro de lá que falou, viu, entrevista ao Cirantão. Tribunal de Faz de Conta. Mas posso elogiar o TCE, então? Aí elogia, a gente critica muito, mas esse ato do TCE que vocês discutiram ontem, né, a questão do programa lá do Vetor Norte, a função do tribunal é essa mesmo. Cobrar. Né? De detalhes do governo, para saber onde que os pedágios vão ser instalados. Cobrar. Então, o TCE às vezes dá umas entradas na alça política, mas muitas vezes também atua de forma técnica. Tomara que o governo dê atenção para esse O Zema já, né, foi um avanço grande ele ter topado rediscutir esse projeto, né? Ó, ponto final, nosso conversa de redação. Ô, Júnior, Oi, Rita. Júnior, me dá um minutinho aqui para fazer uma homenagem. Morreu hoje em Alpinópolis, maior ícone feminina do cooperativismo, Margarida Maria Alacoque. Aprendi muito com ela e ela foi a primeira mulher a presidir uma cooperativa rural e presidiu também durante anos o Cicobi Credialp. Então fica aqui o meu abraço a toda a população de Alpinópolis, que admirava muito, e a todos os cooperativistas que, como eu, vamos sentir muito a falta dela. Ponto final, nosso conversa de redação. Teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Rita Mundim.